Olá, pessoal. Vamos dar continuidade às nossas aulas de evolução. Hoje nós vamos estudar o surgimento de novas espécies. Como ocorre esse surgimento de uma nova espécie? O que é uma nova espécie? Uma nova espécie é aquela que foi descoberta recentemente, em pouco tempo. Na comunidade científica, todos os anos se esperam a descoberta de espécies novas. No mundo existem ainda muitas espécies que não foram identificadas. Então, os cientistas, os pesquisadores, eles se dedicam, na identificação dessas novas espécies. E é um trabalho um pouco difícil, que envolve vários estudos na área da biologia para classificar uma espécie e ela ser aceita. E o descobrimento dessas novas espécies nos mostra que existem milhões e bilhões de espécies no nosso planeta, a diversidade, vegetal, a diversidade animal, que ainda essas espécies não foram alcançadas, como por exemplo, esse peixe aqui foi descoberto recentemente, no ano de 2018, lá no Maranhão, no estado do Maranhão, essa nova espécie de peixe, e denominaram ela de Iphesobricon pioxi. E essa nova espécie também de planta foi descobrida recentemente e foi encontrada lá no Pantanal, que é a Hipomoea pantanalensis. Então, vocês terem uma noção, todos os anos surgem novas espécies. Isso ocorre por modificações no ambiente, mutações, como a gente viu nos conceitos das aulas anteriores sobre evolução e seleção natural. Então, isso está relacionado, mas vamos estudar isso mais à frente. Vamos relembrar também um pouco sobre o conceito de espécie, já que a gente está falando do surgimento de novas espécies. Uma espécie, ela pertence a um grupo, e ela só é considerada a esse grupo se ela se reproduzir entre si e gerar descendentes férteis também, para poder ter o aumento dessa espécie. Então, esses descendentes precisam ser férteis para ser considerado uma espécie. Então, o peixe, esse peixe aqui, ele só vai ser uma espécie se ele cruzar com uma espécie igual a ele e gerar descendentes férteis. Um exemplo para vocês sobre descendentes, grupos de espécies que houve cruzamento e gerou descendentes férteis, é o cruzamento entre o jumento e a égua. Eles são de espécies diferentes, embora eles cruzem, só que eles são de espécies totalmente diferentes. E quando ele ocorre esse cruzamento, dá origem à mula e ao burro, que são animais inférteis. Então, esse cruzamento gera, assim, digamos, o aumento da espécie, só que o fruto desse cruzamento não gera descendentes, porque eles não podem cruzar a mula e o burro. Já o processo de especiação, que vai explicar, o processo evolutivo que envolve o surgimento dessas novas espécies. E essa especiação ocorre quando duas ou mais populações de uma mesma espécie, por algum motivo, começam a se diferenciar e evoluir independentemente. Quero que vocês compreendam que esse processo que a gente chama de especiação é um processo lento, não vai ocorrer da noite para o dia, pode levar vários anos para um grupo de espécies que antes eram iguais, semelhantes, se diferenciarem. Ao longo do processo evolutivo dos seres vivos, diversas espécies foram extintas, assim como muitas espécies novas surgiram. Ocorreram eventos geográficos, eventos que ocorreu a extinção de várias espécies que antigamente existiam, que hoje a gente não vê mais. Mas a gente já estudou nas aulas passadas que ficaram os fósseis, para a gente poder visualizar que essas espécies existiram através dos fósseis, mas novas espécies surgiram. E como elas surgiram? O processo de especiação explica isso. E
Essas modificações, essas diferenças, podem ocorrer primeiramente no gene da espécie. O DNA pode ocorrer mutações e pode modificar o gene dessa espécie. Pode também aparecer diferenças morfológicas, comportamentais e entre outras. E essas diferenças são acumuladas pelas populações com o tempo, e elas podem impedir que o indivíduo, inicialmente o originário, dê origem, sejam distintas e capazes de cruzar e gerar descendentes férteis, como a gente já estudou o conceito de espécie anteriormente. Então, vão formar, assim, espécies diferentes. Entre os eventos que podem ocorrer para que ocorra, né, o separamento, a diferenciação dessas novas espécies, pode ser o isolamento geográfico. Uma espécie pode ficar isolada em um local e a outra em outro local, como mostra a imagem que eu vou explicar para vocês. Primeiramente, aqui existia um grupo de animais, né? E eles ficavam juntos. Não tinha nada que impedisse eles ficarem se relacionando entre si. Então, ocorria, né, o cruzamento entre esses animais e eles viviam ali juntos e geravam descendentes férteis. Só que foi que aconteceu? Ocorreu aqui na imagem aqui em azul, a próxima imagem, ocorreu uma barreira geográfica aí, que pode ser uma montanha ou então um rio. Aqui está mostrando, né, besouros, espécies pequenas. Então, teve ali um rio que separou elas, essa barreira aqui em azul que separou as espécies. Aí ficou aqui essa população 1, que eu vou chamar de P1, e essa população 2 aqui que eu vou chamar de P2. E separaram, né? E esse lado de cá, a população P1, começou a cruzar entre si e gerou aqui, ó, a população A, que foi resultante dos cruzamentos só do lado da população P1. E a P2 gerou aqui a população B. Então, se vocês olharem aí, são espécies totalmente diferentes umas das outras. E elas podem sim voltar a se reproduzir. Elas podem voltar, quer dizer, elas podem ficar no mesmo local, só que não podem voltar a se reproduzir, pois seriam espécies inférteis, né? Como já falei para vocês. Mas elas podem viver ali em comunidade, pode viver ali no ecossistema, só que não vão dar origem a novas espécies. A cladogênese e a anagênese explicam, né, como essas espécies elas se diferenciam. Na anagênese, aqui, ó, na anagênese, primeiramente, as características de uma espécie elas vão mudar ao longo do tempo. Então, uma mudança linear, como a gente está vendo aqui, ó. Iniciou aqui uma espécie e ela começou a mudar ao longo do tempo de maneira linear. E essas alterações foram se acumulando e formando uma população diferente da ancestral, que é essa inicial aqui, ó. Se vocês observarem, até a cor mudou aqui. Então, antes tinha uma espécie e ela foi sofrendo modificações ao longo do ano, de acordo aqui com o conceito de especiação que a gente viu no slide anterior. Já na cladogênese, vai ocorrer a separação dessas linhagens, né, evolutivas. Bem aqui, ó, existiu um ancestral que dá origem a várias espécies, só que elas se diferenciaram, ó. Cada uma foi para um lado diferente, surgiu uma espécie de borboleta diferenciada. E essa mudança aqui ocorre por causa do isolamento reprodutivo. E assim vai ocorrer o surgimento de novas espécies. Da mesma forma que também no passarinho, ó. Tem aqui a escala de tempo.
Antigamente, aqui na anagênese, tinha essa espécie aqui de passarinho, e com o passar dos anos, com as mudanças que ocorreram, deu origem a uma nova espécie. E a cladogênese, aqui eu tinha um ancestral que se diferenciou e deu origem a esse passarinho aqui, que é até semelhante ao ancestral, e a esse outro aqui, ó. Esse é o conceito, então, de anagênese e cladogênese para explicar o surgimento também dessas novas espécies. Primeiramente, também, vamos ver como ocorreu também esse isolamento reprodutivo entre essas populações que ficam isoladas na especiação, a população A e B que ficaram isoladas. E como ocorreu, né, essa incompatibilidade reprodutiva para que essas espécies não venham cruzar entre si. Primeiramente, nós temos o isolamento temporal, já está dizendo o tempo, né? Como as duas populações possuem época de acasalamento diferente, então o tempo de acasalamento dessas duas espécies são distintos entre si. Temos também o isolamento sexual, que não existe mais atração sexual entre as populações, ou seja, deixou de existir essa atração. O isolamento mecânico, os órgãos sexuais não são mais compatíveis. Então, se os órgãos não são mais compatíveis, como vai ocorrer esse cruzamento? E o isolamento gamético. Os gametas não são mais capazes de se encontrar para fecundação, ou seja, são espécies totalmente distintas entre si. Então, não vai ocorrer mais esse encontro dos gametas na fecundação. Então, recapitulando, o processo de especiação vai explicar como ocorre o surgimento dessas novas espécies. E todo esse processo é explicado através da anagênese e da cladogênese. A anagênese é essa mudança linear, né? Então, tem uma linha reta e vai ocorrer essa mudança na espécie gradualmente, com o passar dos anos. Já na cladogênese, ocorre uma separação nas linhagens de cada espécie. Elas possuem um ancestral em comum, que é uma espécie em comum a todas, só que na cladogênese elas se diferenciaram, formando assim duas espécies diferentes. E aqui eu estou mostrando para vocês como ocorre, né, esse isolamento reprodutivo, essa diferenciação reprodutiva, que é através do isolamento temporal, sexual, mecânico e gamético. Então, é a nossa aula de hoje e responda uma atividade e até a próxima aula.